Falando em possibilidades de hipóteses de conhecimentos antes da experiência, né? Um grande debate na história da filosofia é se o ser humano nasce tabula rasa, isso também na psicologia, mas principalmente na filosofia. O ser humano nasce tabula rasa? Qual o significado disso dentro do objetivismo, para Rand, especialmente? Tábula rasa significa, é um termo filosófico também, dentro da epistemologia. Tábula rasa significa, eu diz respeito à ideia de que quando o ser humano nasce, ele nasce sem conhecimento. Ou seja, de fato, o ser humano nasce sem conhecimento. Agora, só para fins de exercício mental, né? O que significaria dizer que o ser humano nasce com conhecimento? Então, o bebezinho, né, ele nasce e ele já saberia que, por exemplo, a Terra é redonda, ou que 2 mais 2 é 4, né? Ou determinadas leis da física, né, etc. Ele já sabia equações, etc. Isso significaria dizer que o ser humano já nasce com conhecimento, né? Ele já sabe que, vamos dizer, se ele encostar no fogão e o fogão está ligado, ele vai se queimar, né? Isso que significa dizer que ele já nasceria com conhecimento. Então, quando o ser humano nasce, ele não possui nenhum conhecimento e ele também não possui caráter. Então, tem essas duas perspectivas, né? Tábula rasa, né, significa como se fosse papel em branco, digamos assim. No caso, tábula tem a ver com pedra, que o conceito ele é formulado há alguns anos atrás. Então, é nesse sentido de tábua vazia, né, ou de papel, folha de papel em branco, né? Então, nasce sem conhecimento, ele não conhece nada no mundo, mas ele também nasce sem caráter, ele não tem um caráter moral formado, né? Ou seja, o bebê ele não nasce bom ou mal, ele não é, como ele não fez nada, eu não posso avaliar moralmente as ações de um indivíduo que não fez nada, né? Recém chegou no mundo. Agora, o que é importante ressaltar também é que o ser humano ele nasce com aparatos para conhecer, né, ou para aprender. E esse aparatos é a mente do ser humano, né, a nossa capacidade de raciocinar. Então, num certo sentido, né, fazendo essa analogia de tábula rasa ou de papel em branco, nós podemos pensar que quando o ser humano nasce, é uma folha, é como se fosse uma folha de caderno, é uma folha branca, mas eu tenho linhas. Ou seja, eu tenho onde escrever conhecimento, eu tenho um modo de adquirir conhecimento, inicialmente através dos meus sentidos, né, etc. Agora, como isso é relevante para o objetivismo, né? Então, o objetivismo tem a perspectiva, né, e adota essa perspectiva de que o ser humano nasce sem conhecimento e sem caráter moral, e isso é relevante porque a perspectiva que o objetivismo tem sobre o homem é que o homem ele é um ser que faz a sua própria alma, né? É o self-made soul, né? Ele cria o seu próprio caráter e ele é capaz de conhecer o mundo. Ele não precisa de nenhum conhecimento prévio que talvez algum ser divino tenha implantado nele, e sem esse conhecimento divino ele não seria capaz, né, de conhecer o mundo, etc. Não, o ser humano nasce e ele tem as ferramentas necessárias para conhecer o mundo e para formar o seu caráter, né? O objetivismo dentro da política e da ética é uma filosofia individualista, né? Ou seja, existe essa ênfase em que o indivíduo ele pensa por si mesmo, ele age de acordo com seus pensamentos, né, de acordo com suas vontades, de acordo com a sua razão, e ele tem o fruto dessas ações, né? E o fruto tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? Então, se nós tirarmos, digamos assim, essa peça do objetivismo, o objetivismo não faria sentido, né? Ou seja, se alguém provar que existe o conhecimento inato, o indivíduo ele nasce e ele já tem conhecimento, ou ele é capaz, o ser humano seria capaz de ter conhecimento sem experiência, isso seria uma prova que o objetivismo está errado. Por exemplo, como nós não temos isso, a gente segue com a filosofia.